Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o potencial de ação. Então preparem o caderno de vocês, a caneta, e vamos junto comigo aprender um pouco mais sobre o potencial de ação. Bom, a primeira coisa que a gente deve observar é que esse gráfico ele registra duas coisas: milivolts, né, que é esse gráfico indo para cima, e o tempo. Então, todo esse processo ocorre em aproximadamente 4 milissegundos, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente observa, na fase 1, essa célula está em repouso, ou seja, não está acontecendo nada com essa célula. Então, ela está negativa no seu interior, aproximadamente menos 70 milivolts. Na fase 2, você percebe que esse gráfico ali já registra uma pequena subida ali, né, dessa linha. Então, um pequeno aumento de voltagem. Esse seria o estímulo despolarizante. Então, nesse estímulo despolarizante, ocorre uma pequena entrada de sódio através dos dendritos desse neurônio. Então, vai ficando aos pouquinhos o interior da célula positivo. Para que essa célula despolarize, ela tem que atingir o limiar. O que seria esse limiar? Esse limiar, que já acontece na fase 3, é o limite para todos os canais de sódio se abrirem. Então aqui, ó, se esse gráfico chegar até aqui, se esse aumento de voltagem alcançar aproximadamente menos 55 milivolts, então todos os canais de sódio se abrem. Então na fase 3, atingiu o limiar, abriu canais de sódio. Então o sódio que estava no líquido extracelular, ele entra dentro da célula. E essa célula que antes estava ali no seu estado de repouso, com seu interior negativo, então ela começa a aumentar a positividade. Abriu canais de sódio, esse estímulo vai se propagando por outros canais, fazendo com que todos os canais de sódio nessa membrana comecem a se abrir e essa célula vai ficando muito positiva. E então aqui já ocorre a fase 4, que é a despolarização, vou abreviar aqui. Então fase 4, a abertura dos canais de sódio, a entrada de sódio despolarização dessa célula. Na fase 5, você vê que essa positividade aumentou até chegar ao pico máximo, que é mais ou menos ali, né, aproximadamente mais 30 milivolts. Então, esses canais de sódio, eles não podem ficar o tempo todo aberto. Então, eles têm que se fechar para essa célula não continuar despolarizando. Então, na fase 5, fecha canais de sódio. Então, de sódio, né? Então, coloca aqui: fechamento dos canais de sódio. Canais de sódio. Porém, para esse gráfico ele começar a descer, para essa célula começar a ficar no seu estado de repouso novamente, eu tenho que abrir também canais de potássio. Então essa célula já atingiu sua positividade máxima, então os canais de sódio vão se fechar e agora, né, os canais de potássio, dependentes de voltagem, quando essa célula ficou muito positiva, entrou muito sódio, agora eles são estimulados a se abrir os canais de potássio. E o potássio que estava dentro da célula, ele vai sair de dentro da célula.
Então, sai potássio e vai acontecer o que com essa célula? Essa célula que estava positiva, ela vai começar a repolarizar, ou seja, ficar negativa novamente. Então, na fase 6, repolarização. Então, vamos colocar aqui, repolarização. Na fase 7, sai tanto potássio, que essa célula fica mais negativa do que antes. E esse processo é o que a gente chama de hiperpolarização. E na fase 8, fecha canais de potássio. Na fase 9, essa célula volta para o repouso. Então, essa célula vai para o seu estado de repouso novamente. Lembrando que aqui na fase 8 também tem a ação muito exacerbada da bomba de sódio e potássio. Então, o que vai fazer essa bomba de sódio e potássio? Restabelecer as cargas. Ela vai levar o sódio que tinha entrado para fora novamente e trazer o potássio que tinha saído para dentro da célula. Ela leva 3 íons de sódio para fora da célula e traz 2 de potássio para dentro da célula novamente. A bomba de sódio e potássio também reestabelece as cargas. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso potencial de ação.